Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. É para mim uma alegria, um privilégio estar com vocês nesse domingo, nesse dia de celebração do aniversário dessa igreja. Rever aqui alguns amigos de muitos anos, pessoas que eu já conhecia aí desde a minha infância e certamente conhecer novos amigos. Eu gostaria, nesses minutos que temos para meditar nas Escrituras Sagradas, convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. E nós vamos ler, eu vou ler para vocês dos versos 8 ao verso 14, do Evangelho de João 14. Essas são as palavras de despedida de Jesus, ou as conversas do cenáculo. Esse momento, talvez, de todos os momentos da convivência de Jesus com seus discípulos, o momento mais carregado de emoção, o momento mais intenso, mais denso. É o momento em que Jesus dirige aos seus discípulos suas últimas palavras. Eles encontram-se em algum sobrado no centro de Jerusalém, preparando-se para a Páscoa. Haviam acabado de celebrar a Páscoa e naquela noite, entrando madrugada adentro, Jesus então dá aos seus discípulos suas últimas palavras. Portanto, são palavras que precisamos ouvi-las com muita atenção, com muita reverência, com muito temor e com grande expectativa. Isso que nós temos aqui, não diferente das outras palavras de Jesus, mas particularmente pelo momento em que ele se dirige aos seus discípulos na última noite antes de ser julgado e crucificado, são palavras que requerem de nós imensa atenção. E eu convido, então, a acompanharem comigo essa leitura e permanecerem com suas Bíblias abertas, que vamos mencionar alguns versículos do capítulo 14 até o capítulo 17, e eu quero fazer o meu melhor possível para tentar contribuir com a compreensão daquilo que, para mim, é uma das verdades mais cruciais, fundamentais, essenciais para a fé cristã, que é a nossa união com Cristo, ou o chamado para a comunhão e a participação de todos nós na comunhão da Trindade Santa. João 14, começando no verso 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, e se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus bendito, que a Tua presença e o Teu Espírito nos ajude na compreensão da Tua palavra e que ela nos envolva no mundo para dentro do qual o Senhor nos chama. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João poderiam ser resumidos com duas observações. A primeira é que eles são a resposta de Jesus a essa pergunta de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
E Jesus começa então a responder essa pergunta. E são os capítulos mais trinitários dos evangelhos, e que trazem esse grande mistério da fé cristã e da nossa participação na vida de Deus. Talvez o versículo mais emblemático nessa resposta de Jesus a Filipe é o versículo 12, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você crê nisso? Você acredita de verdade que vocês, eu, podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez e outras ainda maiores do que as que Ele fez? Você crê nisso? Essa é uma palavra de Jesus que ecoa com clareza para você, para mim. O que significa para nós sermos discípulos de Jesus? O que é que significa para nós sermos o povo de Deus, o corpo de Cristo? E de que maneira a Igreja de Cristo, o povo de Deus, o corpo de Cristo, manifesta a presença dele no mundo em que nós vivemos? A pergunta de Filipe é bem simples. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é tudo o que queremos. Revela quem Deus é. Mostra-nos quem é esse Pai a quem o Senhor se dirige. Quem é esse Pai que o Senhor tem revelado a nós nesses anos todos. E Jesus responde para Filipe dizendo: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como assim? Nós vamos encontrar aqui dois princípios fundamentais para nós entendermos o que estabelece, qual o fundamento da união do Filho com o Pai, do Filho unigênito de Jesus Cristo com o Pai, e de que maneira nós participamos dessa mesma união, dessa mesma comunhão. O que Jesus diz, em primeiro lugar, ele diz para Filipe o seguinte: Filipe, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, por causa das mesmas palavras. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. Eu digo aquilo que eu ouço do Pai. Isso ele se refere no capítulo 5, em outras passagens do Evangelho de João. Jesus, noutras palavras, está dizendo para Filipe: Filipe, eu não tenho uma palavra que seja minha própria. O que eu digo é aquilo que eu ouço do Pai. Veja, a palavra é um princípio fundamental da união do Filho com o Pai. O Filho que é eternamente a palavra criadora, e que na encarnação se revela como a palavra reconciliadora, a palavra redentora. João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E Jesus é o Verbo que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em todo o Evangelho de João, Jesus mostra que ele é não apenas a palavra que se fez carne, mas também tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele profere, os seus ensinos, tudo que ele realiza a partir dessa palavra, que é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, o Pai. Então, a resposta dele para Filipe é bem simples, bem sucinta, bem objetiva. Ele diz: Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim, e quem vê a mim, vê o Pai por causa das mesmas palavras. Não existe diferença. Se você ouvir o Pai, você ouve a mim. E se você ouve a mim, você ouve o Pai.
Eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós afirmamos e a partir daquilo que afirmamos, aquilo que realizamos, é a mesma coisa. Não existe nenhuma diferença entre o Pai e o Filho, porque a palavra de um e a palavra do outro são uma só. O Filho é o Deus que se fez carne, é o Verbo que se encarnou e que veio e que habitou entre nós. Mas não permanece, não fica apenas aí. Jesus segue nessa conversa com Filipe, com todos os seus discípulos, e ainda no capítulo 14, no verso 20, Jesus diz assim para os seus discípulos: naquele dia, vejam bem, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu gosto dessa preposição. Veja, naquele dia vocês saberão que eu, o Filho, estou em vocês, e vocês estarão em mim, como eu estou no meu Pai, e meu Pai em vós. Veja que, nesse momento, esse relacionamento eterno que existe entre o Filho eterno e o Pai, é um relacionamento que agora se estende a mim e a você. Da mesma forma. Vocês conhecerão que eu estou no meu Pai. Como? Por causa da mesma palavra. E eu estou em vocês. Como? Por causa da mesma palavra. Veja no verso 21, Jesus segue dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E no verso 23, respondendo a uma pergunta de Judas, não o que traiu Jesus, ele responde dizendo: se alguém me ama, guarde bem isso, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele a nossa habitação, a nossa morada. Esse é um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Como que o Deus eterno, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, agora abrem o mistério da comunhão divina que existe desde toda a eternidade e nos convida, a você e a mim, a todos os discípulos de Jesus, a participarem dessa mesma comunhão, desse mesmo relacionamento. Como que esse relacionamento torna-se possível? Em primeiro lugar, por causa da palavra. Jesus diz que quando nós amamos essa palavra, e essa palavra significa quando nós amamos o Filho, o Verbo encarnado, e quando nós amamos a palavra proferida pelo Filho, registrada nas Escrituras, quando nós amamos a palavra de Deus, o que Jesus diz é que, ao amar essa palavra e guardar essa palavra, fazer com que ela se torne nossa, não apenas intelectualmente, mas fazer com que ela modele, fazer com que ela penetre nas nossas entranhas. Quando nós a guardamos e quando nós a amamos, ele diz que eu e meu Pai viremos e faremos no meio de vocês a nossa habitação. Jesus segue com esse mesmo pensamento no capítulo 15, quando ele diz no verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim
e a minha palavra permanecer em vocês. E essa é a afirmação de Jesus em toda essa metáfora, essa imagem da videira, do agricultor e dos seus ramos. No verso 4, Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. De tal forma que a vida do Filho torna-se a nossa vida, e a nossa vida torna-se parte da vida do Filho. Ele toma aquilo que é do Pai e o faz nosso, e toma aquilo que é o nosso e faz dele, de forma que nós entramos e participamos dessa realidade divina. Participamos da vida divina. Paulo entendeu isso. Outros escritores do Novo Testamento entenderam isso de maneira muito clara. A palavra, ela é o primeiro elemento, mas tem um segundo, tão importante quanto. Jesus, no capítulo 14, no verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Em vós. Ou seja, não temos apenas a palavra, nós temos o Espírito que torna viva essa palavra e a faz poderosa em nós. No capítulo 16, Jesus se dedica a isso, e ele diz, no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja o verso 14. Ele me glorificará. Como? Porque ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que o Espírito Santo faz? É o texto trinitário, mas quando nós vemos Jesus falando do Pai, do Filho, do Pai, do Filho, Pai no Filho, Filho no Pai, etc., ele não faz menção da pessoa do Espírito Santo, porque a terceira pessoa da Trindade é o Deus que torna possível todo esse relacionamento, toda essa comunhão. Ele é o princípio da comunhão. Ele é o Deus que torna real essa união e essa participação de cada crente, de cada discípulo de Jesus na comunhão trinitária. E o que o Espírito faz? Jesus diz que ele toma tudo aquilo que é do Filho. Tudo que o Filho tem foi o Pai que deu. O que é do meu Pai, Jesus diz, é meu. E ele toma tudo aquilo que é do Filho e o torna nosso, meu e seu. O Espírito Santo toma tudo aquilo que é do Filho, porque tudo que o Filho tem é do Pai e pertence ao Filho, junto com o Pai, e ele toma aquilo do Filho e o faz integralmente meu e seu. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Isso significa que a misericórdia de Jesus é a nossa misericórdia. A bondade de Jesus será a nossa bondade. A justiça de Jesus, a nossa justiça. A paciência de Jesus, a nossa paciência. A coragem de Jesus, a nossa coragem. A criatividade de Jesus, a nossa criatividade. A mansidão de Jesus, a nossa mansidão. A compaixão de Jesus será a nossa compaixão. A humildade de Jesus, a nossa humildade. A verdade de Jesus, a nossa verdade. Tudo aquilo que é do Filho torna-se nosso, integralmente nosso. Nós participamos da vida de Deus. Isso é fantástico. É a coisa mais extraordinária. Palavra
e espírito. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos, em verdade vos digo que quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É importante entender que nesse caminho de volta para o Pai, nós temos a crucificação, nós temos a ressurreição e nós temos a ascensão. É muito importante. No caminho de volta para o Pai, Jesus, ele vence o pecado, ele triunfa sobre a morte e sobre as potências, e ele é ascendido aos céus como Rei e como Senhor. No caminho de volta para o Pai, o pecado é vencido, os poderes e as potências do mal e da morte são destruídas, e Jesus é afirmado como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. É por causa desse caminho de volta para o Pai, é por causa da cruz, da ressurreição e da ascensão que tudo isso torna-se possível a nós. Por causa disso, ele deixa conosco a sua palavra. Por causa da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, o Verbo se torna presente em nós. Por causa de tudo isso, ele envia o Espírito Santo, que toma a vida do Filho e a faz nossa. Ou seja, no mundo que nós vivemos hoje, nesse mundo em que a presença de Jesus Cristo não se faz mais presente da forma como foi presente no primeiro século, a presença dele se faz presente em São Paulo, se faz presente em Brasília, por causa do povo de Deus, que agora, por causa da palavra e do Espírito, vivem a vida de Jesus Cristo no meio dessa grande cidade, no meio desse país, marcado pelos seus conflitos, pelo seu caos, pelas suas crises, pelos seus dilemas, pelo seu sofrimento. E nós entramos no capítulo 17 de João, esse capítulo fascinante, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Um dos textos, para mim, mais impressionantes, porque, de alguma maneira, Jesus quis que nós, os seus discípulos, soubéssemos daquilo que ele orou no seu momento derradeiro. E ali ele ora. Essa oração tomaria, talvez, muitas horas da nossa meditação. Eu queria apenas destacar algumas coisas para nossa conclusão, para você entender o que é que significa, na prática, na sua vida, no seu dia a dia, nas coisas mais simples da sua vida. Entender o que é que significa a glória de participar da vida de Deus. Ele diz assim no verso 21, na sua oração, a fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles sejam um. E da mesma forma como eu estou em ti, e tu estás em mim, estejam eles, você, eu, no Pai e no Filho, para que o mundo possa vir a crer. O que significa isso? O que significa para nós participarmos, termos comunhão com essa realidade gloriosa da vida de Deus? Primeiro, na própria oração, o último verso da oração sacerdotal, Jesus diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei. E ainda o farei conhecer, a fim
de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu vou ler de novo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você já parou para pensar que por causa da cruz, da ressurreição e da ascensão, por causa daquilo que Cristo fez e por causa desse convite que Ele faz para que eu e você participemos dessa comunhão eterna, Jesus está dizendo aqui que o amor com que Deus o Pai ama Deus o Filho eternamente é o mesmo amor com que eu e você somos amados hoje, aqui e agora. Você já parou para pensar o que é que significa para mim e para você saber, crer, compreender que eu e você somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor, o mesmíssimo amor, com a mesma natureza de amor com que Deus o Pai ama eternamente o seu Filho. Eu sou amado por Deus o Pai com o mesmo amor com que Ele amou Jesus de Nazaré. Você é amado, amada por Deus, não porque você tem sentimentos de amor, não porque você sentiu em algum momento que você foi amada ou amado porque naquele momento alguma coisa aconteceu na sua vida, algo bonito, algo surpreendente, e você disse, nossa, como Deus me ama. Não estou falando disso. Eu estou falando de que o amor com que Deus eterno, o Pai de Jesus Cristo, ama o seu Filho, é o mesmo amor com que Ele nos ama. A mim e a você, todos os dias, a todo instante, todos os segundos, todos os momentos, toda a nossa vida. Não há um instante, não há um segundo, não há um espaço de tempo sequer em que nós não sejamos amados pelo Pai com o mesmo amor que Ele ama eternamente o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso certamente nos libertaria de muitos, mas muitos medos, de muitas incertezas, de muitas dificuldades para lidar com o pavor, com a insegurança. Isso nos libertaria para uma situação de abertura da nossa vida e do nosso coração para o outro. Isso nos facilitaria compreender e reconhecer o lugar do sofrimento na nossa história e na nossa vida, porque Ele nos ama com o mesmo amor com que Ele ama seu Filho eterno. Mas mais do que isso, Jesus diz para os seus discípulos, no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, a fim de que sejam um como nós o somos. A mesma glória. Somos herdeiros e participantes da mesma glória que o Filho tem junto com seu Pai. Nós poderíamos seguir. Nessa oração, Jesus diz que Ele deu a nós a sua alegria, o seu gozo, para que Ele seja completo em nós. Ele confiou a nós a mesma missão que o Pai confiou a Ele. Nos enviou para o mesmo mundo que Ele foi enviado pelo Pai para fazer as mesmas coisas que o Pai confiou a Ele para fazer. E mais, Ele afirma que nós participamos do mesmo mundo dele. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Enquanto nós não entendermos
essa conversa derradeira de Jesus com seus discípulos, nós nunca entenderemos o Evangelho. Nunca. A riqueza dele está exatamente no fato de que Deus, por meio de Cristo, entra no nosso mundo para que nós pudéssemos participar do mundo de Deus. E aí nós podemos entender, quando Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Fará. Amará como eu amo. Viverá como eu vivo. Não se trata de uma promessa individual, particular, só para mim ou só para você. É uma promessa para nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Ela, ao permanecer nele, como ele permanece no Pai, quando a palavra vem e é guardada por nós, amada por nós, a ponto dela moldar a nossa mente, moldar o nosso coração, moldar as nossas convicções e moldar os nossos afetos, o Pai e o Filho vêm e realizam em nós a sua habitação. E tudo aquilo que é do Pai, que é confiado ao Filho, é agora dado a nós. E nós participamos, por meio do Filho, da vida do Pai. É por isso que Paulo diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar Deus? Como? Como eu posso ser um imitador de Deus? Como que eu, um ser limitado, finito, confuso, pecador, como que eu posso ser um imitador de Deus? É isso. Na medida em que eu guardo a palavra, amo a palavra, na medida em que o Espírito vem e realiza em mim a sua morada, faz com que aquilo que é do Filho se torne meu, integralmente meu e dos meus irmãos em Cristo, aquilo que é dele se transforma na nossa própria vida. Talvez o arquétipo mais próximo dessa realidade para nós pode ser percebido no casamento, na relação conjugal. Eu estou casado, completei esse ano em julho 40 anos. E sempre que comemoramos algumas datas assim, mais importantes na nossa vida, eu converso com a minha esposa e a gente constata que quanto mais eu estou nela e ela em mim, mais verdadeiro eu me torno e mais livre. Eu sou mais verdadeiramente quem eu sou, quanto mais eu me entrego em amor em direção a um outro. Somente pessoas livres amam. Pessoas que não conseguem amar não são livres. A expressão primeira da liberdade é o ato da entrega e da doação. E eu não estou falando de um amor, de um romantismo barato. Eu estou me referindo a uma entrega sacrificial, renúncia. E eu aqui termino, o meu filho casou com 23 anos, o mais novo. Eu também casei com 23 anos, mas a gente nunca acredita que os nossos filhos têm maturidade para casar. E ele já estava com o casamento marcado, e eu voltando para casa num fim de dia com ele, perguntei, você se considera, se acha assim, uma pessoa madura para casar agora? Você com 23 anos, a Isabela com 21 para 22 anos, não seria melhor esperar mais um tempo, vocês amadurecerem mais para darem esse passo tão importante na vida de vocês?
Ele me ouviu e disse assim: olha, pai, eu vou casar com a Isabela. É ela que eu amo. Nós já estamos namorando há 8 anos. Eu posso esperar mais 1 ano ou mais 2, mas não vai mudar nada. Pode ser que a gente enfrente uma crise nova, alguma dificuldade nova, mas eu vou casar com ela. E ele disse assim: sabe de uma coisa? Para mim, amar alguém é escolher uma pessoa para eu cuidar dela o resto da minha vida. Eu decidi dedicar o resto da minha vida para cuidar dela. É isso que significa para mim amar alguém. E eu vou dedicar o resto da minha vida a fazer dela a melhor pessoa que ela pode ser e a amá-la da maneira mais plena, cuidando dela. Eu olhei para aquele moleque e disse assim: meu Deus, quem foi que te ensinou esse negócio? Porque não fui eu. Não fui eu. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, sabe? Mas aquele dia eu entendi melhor o que significa esse amor de Deus. É esse Deus que se entrega por mim e por você, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de homem, de servo, se entregou, se humilhou e etc., até morrer a morte de cruz. Esse amor é o amor de Deus revelado em Cristo, com o qual eu e você somos eternamente amados. Essa é a glória que herdamos. Essa é a alegria que nos faz exultar na presença de Deus. É isso que significa sermos imitadores de Deus, ou imitadores de Cristo. É isso que significa fazer as obras que Ele faz, e outras maiores. Porque quando a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são compreendidos por nós, quando a sua palavra habita em nós e quando o Espírito toma essa palavra e dá vida a ela, nós nos tornamos participantes da glória de Deus. Aqui, agora, hoje, nessa manhã. Não é depois, não é quando morrer, não é quando Jesus voltar, é hoje, aqui, agora. Nós somos participantes da vida de Deus. Que Deus nos ajude a entender esse mistério da nossa união com Cristo, para que a vida dele se expresse na nossa vida com toda a glória, com toda a exuberância, com toda a beleza, para que essa cidade possa compreender o amor de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.